Eu preciso preparar as crianças. Eu coloquei eu coloquei com, agora eu vou falar sem deficiência, tá? Ao contrário. Eu preciso preparar. A inclusão não é responsabilidade do professor, não é do diretor de escola. A inclusão é um problema da sociedade. É um problema social. Pensar no grupo. Isso faz parte de pensar alternativas, resolver problemas comunitários. Eu preciso colocar as crianças, diferentes atores, inclusive as crianças, participando das soluções. Propostas de inclusão que convidam as crianças para participarem, elas são importantes. A presença de alunos que são colocados como tutor, eu já adianto nesse sentido, elas são fundamentais e têm mostrado resultados belíssimos na perspectiva da inclusão, né? O número reduzido de alunos por turma. O professor Davi Rodrigues ele vai dizer, por exemplo, que inclusão não precisa ter um número reduzido para acontecer. Se eu pensar sobre o ponto de vista de valores inclusivos, obviamente não, porque eu estou pensando quanto mais disseminar aquela concepção, melhor. Mas se eu estou pensando sobre o ponto de vista operacional, tem dados mostrando que eu preciso trabalhar com grupos menores, porque grupos menores eu favoreço a interação entre as crianças, eu favoreço nichos ou espaços de troca entre elas. Martin Bloch tem medido, na Universidade Indiana, feito estudos em escolas, medido a interação entre as crianças. Quando tem grupos menores, eles têm a frequência de diálogo maior, eles têm espaços de trocas mais efetivos. Então, eu preciso trabalhar gradualmente com grupos menores até expandir a grupos maiores. Mas como que eu vou fazer isso na escola? Põe estagiário, né? Põe outro professor. Quando você pensa em estagiário, gente, põe 12 na minha turma. A escola parece, principalmente a escola pública, se você considerar, parece que tem medo de estagiário. E o estagiário parece que tem uma crítica em relação à escola, que é um negócio absurdo. E um precisa do outro. A escola faz um doce danado para receber o estagiário, mas falta um projeto para ele. A escola vai receber o estagiário e vai assim, a gente quer evitar um condicionamento muito... Não estou falando da marginal 18 horas. Eu estou falando de uma escola que tem um papel público de atender a população. E o estagiário tem ele pode estar lá naquele espaço, ele deve estar lá, né, aprendendo no contexto escolar. E precisa ter um projeto para ele, precisa ter leitura para ele, precisa ter uma orientação a ele. A escola, processo de formação. Trabalho com o aluno na graduação, às vezes o aluno vem criticar a escola. Eu falo, daqui a pouco é você que vai ser o formador do estagiário, o supervisor de alguém, né, o preceptor no contexto. Como você forma alguém alinhado com uma proposta, como você empodera aquele para trabalhar contigo. Da mesma forma, o estagiário chega para a escola com série, ele parece um fiscal da Porto Seguro para saber se você tem um sinistro no carro, para saber se o carro está batido, onde foi batido. Ele vai ticando um monte de coisa que o professor se sente invadido, né? Ele fica lá, olha, tem isso, tem aquilo, é um absurdo que eu vi o professor fazer. A escola não é um espaço para isso, a escola é para colocar em amplo debate aquilo que levar para a universidade as questões lá que são prementes, e a inclusão é uma delas, né? Então, pensar nisso. Eu já cheguei a discussão, a presença do aluno tutor, tem trabalhos interessantíssimos, dentre eles alguns feitos para a professora Marlina Beiro, da Unesp de Bauru, com crianças, tutoras de outras crianças, de uma maneira bem interessante, né? Ajudando, nesse sentido, o acolhimento das crianças com deficiência. Escolas inclusivas, elas utilizam de diferentes espaços de formação. Isso é importante. A concepção que estava por trás de um céu, em especial na cidade de São Paulo, ela foi a ideia, estava por trás da ideia de que eu não educo ou eu não formo alguém somente dentro da sala de aula. Eu posso formar um ambiente educacional mais amplo a partir do teatro, a partir do coral, a partir da pista de skate, na piscina, no pátio, no bosque. E escolas inclusivas no mundo têm mostrado dados interessantes. Elas tiram a criança de sala de aula. Elas propõem outras práticas. A gente fez um estudo, o Cristiane Makida, está na revista Educação Especial, em que a gente compara as relações que se estabelecem entre as crianças em contextos em que a criança está na sala de aula e quando a gente leva, e o que é comum na educação infantil, que é um universo bastante diferente, quando a gente leva para fora da sala, nas atividades e práticas corporais. Emergem lideranças diferentes, a oportunidade de emergir outros protagonistas, e aí você dá a possibilidade daquela criança que em algum contexto ela é excluída, naquele contexto ela passa a estar incluída,
passa a desfrutar do status de protagonista e de alguém que pode mostrar alguma coisa. Escola inclusiva, ela trabalha com inovação de conteúdo e inovação de estratégia até o que é certo ponto óbvio, mas ela inova conteúdo também. Os conteúdos, eles podem ser elementos, assim como os espaços e as estratégias, que em algum momento depende da taxonomia utilizada, ela pode envolver aí, fazer parte do espaço da estratégia, mas os conteúdos, eles podem ser mais ou menos excludentes. Se eu trago novo, isso está posto, eu dou mais possibilidade para incluir. Eu até brinco. Aula de educação física, por exemplo, em que você traz o futsal masculino, você já sabe quem é o primeiro a ser escolhido, quem vai jogar mais tempo, quem vai se sair melhor, quem vai ficar jogando um pouquinho já sai, quem vai ficar só assistindo e quem vai querer faltar na aula. Porque o conteúdo, a forma como se coloca, está posto e, obviamente, pelo meio você restringe e você exclui. Né? Então, quando você inova no conteúdo, inova na estratégia, você dá outras possibilidades, você inova e você cria possibilidade para acolhimento das crianças. Eu queria agradecer a oportunidade, o espaço, deixo aqui meu contato, meu Instagram e os contatos aí do Mover-se do Missão Educação. Obrigado, Fernando, pelo convite e o pessoal do evento.